Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o Luiz, sou estudante de Física pelo Instituto Federal e eu abri um canal com o intuito de ajudar todos, ou seja, ajudar nos vestibulares, os famosos Enem da vida. Hoje a primeira aula, pessoal, de Química, a gente vai falar um pouquinho sobre Química, ou seja, qual é a sua definição, qual é o seu objeto de estudo e a gente vai falar sobre as propriedades da matéria. Primeiramente, gente, a gente tem que saber que Química é a ciência que estuda a matéria. Mas beleza, é meio vago? É. Mas o que é a matéria? A matéria é tudo que ocupa um determinado lugar no espaço e tem massa, ou seja, tem quantidade de peso. Mas quando eu falo ocupa lugar no espaço, já falo de uma extensão. Eu já falo de uma propriedade geral. O que são as propriedades gerais de matérias, pessoal? As propriedades gerais de matérias são aquelas que são presentes em todos os materiais. Ou seja, ela está em uma bicicleta de ferro, ela está em um sofá, ela está em um tronco de árvore, ou seja, aquilo ocupa quanto no espaço onde eu estou analisando, né? E isso está relacionado, gente, ao volume, ou seja, a extensão é sempre a propriedade que se relaciona ao volume. Não só em estados sólidos, mas em todos os estados físicos, ou seja, o ar atmosférico é composto por partículas de materiais. A gente não vê, mas é composta. Ou seja, ela ocupa um determinado lugar no espaço, no ar, né? A gente pode presenciar isso em um copo de água, em estado líquido. A gente pode ver isso num cubo de gelo. E a gente pode ver isso na água gasosa, ou seja, a água que se evapora, né? A gente já está falando de uma propriedade geral, ou seja, é a extensão, né? E corresponde sempre ao volume do corpo. Por exemplo, nós podemos observar o limite desse caderno, o limite de sua altura, o limite da sua largura, do seu comprimento, né? Nós conseguimos analisar isso. Ou seja, em todos os estados sólidos também, em todos os estados físicos, sólido, líquido e gasoso, se encontra do mesmo jeito, né? Mas a gente fala, beleza, a extensão é a propriedade, ou seja, que um corpo ocupa no espaço. Mas o que significaria corpo? Corpo nada mais é, pessoal, do que a matéria com sua forma definida. O caderno, com sua largura, o seu comprimento, a sua quantidade de peso, é um corpo? Por quê? Ele não vai ser modificado. Se eu mexer, apesar de estar folheando as páginas dele, a capa dele não vai ser modificada. Ou seja, tem o seu tamanho, tem o seu comprimento, tem a sua largura? Tem. Então é um corpo. É uma matéria, é um corpo, é uma matéria com sua forma definida, né? A outra propriedade geral que a gente analisa em todos os tipos de corpos materiais é a impenetrabilidade. Ou seja, o corpo não pode ocupar um determinado lugar que o outro corpo está ocupando. Ou seja, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Eu ocupo um lugar no espaço, você ocupa um outro lugar no espaço. Não posso ocupar o mesmo lugar que você está ocupando. Então a matéria não pode ocupar determinado lugar no espaço ao mesmo tempo que outro, né? Isso nada mais é que a impenetrabilidade. Né? A gente pode ver isso, por exemplo, um copo de água. A gente não pode colocar um outro copo no mesmo lugar onde um copo de água está vazio. A gente pode colocar um copo de água cheio. A gente pode preencher o espaço, mas a gente não pode colocar o copo em cima de um outro copo. Ele não vai ocupar o mesmo espaço, né? Então, a impenetrabilidade, a matéria não pode ocupar o mesmo lugar, o determinado lugar no espaço ao mesmo tempo que outra. São as duas principais propriedades gerais, ou seja, as propriedades gerais são as propriedades que são analisadas em todos os materiais. Mas eu tenho também as propriedades específicas, são aquelas que cada corpo tem as suas características individuais, não são coletivas. Ou seja, eu tenho a minha característica, o meu caderno tem outra característica, uma bicicleta tem outra característica, e são as propriedades específicas. A gente pode analisar 4 delas que a gente vai analisar aqui hoje. A dureza é a resistência ao risco. Como assim? Algumas substâncias podem ser riscadas por outras. Por exemplo, se eu pegar um pedacinho de grafite e eu pegar uma faca de aço e eu riscá-lo, ele não tem uma dureza muito grande. A escala de mols é uma escala onde se analisa o nível de dureza de 1 a 10. Né? E quanto maior o meu nível, maior é a minha dureza. A substância mais dura é o diamante. Ele risca todas as substâncias naturais e aquelas produzidas em laboratório, quase todas que são produzidas em laboratório. E é por isso que é utilizado em instrumentos destinados a cortar alguns materiais, como o vidro, por exemplo, porque é uma matéria que tem uma propriedade muito grande de se analisar.
A outra é a maleabilidade, é a resistência a se tornar lâminas, ou seja, elas serem achatadas. As substâncias mais maleáveis que se tem para ser transformadas em lâminas são 3. É o chumbo, o ouro e o ferro. São as substâncias mais maleáveis possíveis. Essa é a maleabilidade. A outra é a ductilidade. É a propriedade, é a resistência que se tem a ser transformadas em fios. Os melhores exemplos, pessoal, de materiais dúcteis também estão entre os metais, e um dos mais utilizados para a fabricação de fios é o cobre, pela sua condutividade e condutibilidade elétrica. Ele é um material condutor de eletricidade, então por isso ele é transformado em fios elétricos. A outra e a última que a gente vai analisar hoje é a tenacidade. É a resistência que o material tem ao choque mecânico. Como assim, Luiz? Como assim choque mecânico? Por exemplo, se dermos uma pancada igualmente forte em 2 blocos diferentes, mas de mesmo tamanho, um de vidro e outro de ferro, qual que vai quebrar mais rápido? O de vidro. Por quê? Porque ele se partirá mais facilmente que o ferro. O ferro, ele é mais tenaz que o vidro, ou seja, ele apresenta maior resistência ao murro, ao meu choque mecânico, ao meu movimento de meu corpo em choque, em contato com o vidro. Ele é uma substância bem mais fraca. Então, o ferro é mais tenaz que o vidro. Ele tem uma tenacidade maior que o vidro, que o aço, né? Então, eles têm essas propriedades. Então, lembrem, as propriedades gerais são aquelas apresentadas em todos os materiais. E as propriedades específicas são as características individuais de cada corpo, de cada matéria, né? E lembrem-se, a extensão se dá ao volume, são ocupados em todos os estados físicos. A impenetrabilidade, a matéria não pode ocupar o mesmo lugar que uma outra matéria. A dureza, a resistência ao risco, a substância mais dura é o diamante. Maleabilidade, resistência a se tornarem lâminas, a se achatarem. O exemplo, chumbo, cobre, o ouro, ferro. Ductilidade, ser transformadas em fios elétricos. O maior é o cobre, pela sua condutibilidade elétrica. Ele é muito condutor de eletricidade. Então ele pode ser transformado em fios mais rapidamente e de melhor forma. E a tenacidade, resistência a choque mecânico. Lembre, qual material é mais forte que o outro em formas de tenacidade? Se eu dar um murro em 2 materiais diferentes, um vidro e um aço, qual vai quebrar primeiro? O vidro. Por quê? Porque a substância dele é mais volátil a esse murro meu. Ele vai ser é mais rápido eu dar um murro e quebrar um vidro do que um aço. Essa foi a primeira aula de hoje e eu espero ter ajudado. É uma aula de química, é a primeira que a gente vai ver de propriedades gerais e específicas da matéria, tá? Assinem o canal, pessoal, deem um like no vídeo e ajude esse canal a crescer, porque eu vou estar aqui sempre que necessário para vocês, todos os meus vídeos. Eu vou colocar meu WhatsApp no meu canal, para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem. E também acessem o meu Facebook e curtam a minha página de aulas particulares, que é As Aulas com o Luizão, o mesmo nome do canal. Tchau, tchau, pessoal, espero ter ajudado.